Olá a todos, meu nome é Camila Yavarsky-Zella e eu sou orientada pela professora doutora Louise Larissa Maidemilho. O título do meu trabalho foi a bioprospecção com o estudo do modo de ação de agentes bacterianos para controle de patógenos da videira. Então, uma breve introdução. A região sul é a maior produtora de uvas do país e é caracterizada pelo clima subtropical, onde ocorrem elevadas condições de temperatura e umidade no verão, próxima à época de colheita. Então, uma das doenças que é favorecida por essas condições e ocorre nesse período é a podridão cinzenta, causada por Botrytis cinerea. Ela afeta os cachos da videira, especialmente em cultivares de vitis vinifera. Essa doença ocasiona a murcha de bagas e, com o avanço dela, os conídeos são expostos numa massa de esporos acinzentada, o que dá origem ao nome da doença. Os prejuízos causados afetam tanto a cadeia de frutos in natura quanto a de frutos processados. Em relação ao manejo dessa doença, algumas medidas são adotadas no pomar para evitar altas severidades, por exemplo, o controle genético, físico e cultural, além do controle químico, que é muito utilizado. Porém, esse método possui algumas limitações, como o período de carência dos produtos utilizados para o controle e a seleção de populações de patógenos resistentes. Então, uma alternativa é o uso de controle biológico. Então, o controle biológico é definido como a redução de inóculo das atividades determinantes da doença provocadas por um patógeno realizada por ou através de um ou mais organismos que não o homem. E esses autores citam ainda que há uma grande possibilidade de encontrar esses micro-organismos em hospedeiros sadios, cultivares resistentes ou ainda em locais em que a doença não ocorra. Então, pensando nisso, a nossa hipótese foi que, será que a prospecção de isolados endofíticos de vitis labrusca mais resistente a podridões em comparação à vitis vinifera pode ser interessante para encontrar potenciais antagonistas a esses patógenos? Então, diante disso, o nosso objetivo foi realizar o pareamento de Botrytis cinerea com isolados bacterianos endofíticos provenientes de bagas de vitis labrusca da cultivar Bordeaux para caracterizar as suas interações e selecionar isolados com potencial de controle biológico. Os materiais e métodos utilizados nesse trabalho, então, inicialmente, bagas de uva da cultivar Bordeaux foram coletadas na safra 2019-20 no município de Campo Largo. Então, essas bagas elas foram levadas ao laboratório, onde o suco dessas bagas foi plaqueado em diferentes meios de cultura, então o BDA, o NA e o LB, e posteriormente as unidades formadoras de colônia obtidas foram armazenadas e utilizadas nos testes de pareamento. O isolado patogênico foi obtido pela técnica de overnight freezing, que é utilizada para a obtenção de isolados endofíticos ou latentes. Em relação à identificação, então foi realizada a amplificação do DNA por PCR, utilizando os primers específicos G3-PDH-F1 e G3-PDH-F2, em conjunto com o G3-PDR. Os isolados endofíticos utilizados no pareamento, eles estão dispostos nessa tabela e estão em número de 51 isolados. Para o cultivo pareado, os isolados endofíticos e o isolado de Botrytis foram repicados em placa de Petri, contendo meio BDA, o isolado patogênico foi centralizado na placa e os antagonistas dispostos ao seu redor. As placas elas foram incubadas a 25 graus Celsius com fotoperíodo de 12 horas e o máximo crescimento da colônia foi obtido aos 4 dias. Em relação aos resultados de discussão, então essa é uma foto da corrida em gel de agarose dos fragmentos amplificados na PCR para identificação de Botrytis. Então foi possível observar a amplificação de um fragmento com aproximadamente 238 pares de base, caracterizando Botrytis cinerea. Então, esses dois gráficos, eles mostram as médias de crescimento de Botrytis cinerea em percentagem após o pareamento com os diferentes isolados endofíticos antagônicos em comparação à testemunha. O segundo gráfico, ele mostra uma repetição do experimento. Foi possível observar uma redução nas médias de crescimento para os dois experimentos e 28 isolados reduziram significativamente o crescimento de Botrytis cinerea após o pareamento.
nos 2 experimentos. Então, alguns dos isolados estudados nesse trabalho também reduziram o crescimento micelial de Coletótrico acutato. A cultivar Bordeaux ela é considerada uma das melhores cultivares para sistemas alternativos. E uma ferramenta a ser estudada seria utilizar esses micro-organismos endofíticos para colonizar os tecidos das uvas europeias desde a floração, quando ocorrem as infecções. Em relação às conclusões desse trabalho, então, o isolado fúngico foi identificado como Botrytis cinerea, causador da podridão cinzenta. Os isolados PA1N, VA4L e VB5B foram selecionados para futuros ensaios relacionados ao biocontrole. E os isolados endofíticos de Vitis labrusca são promissores para o controle de Botrytis cinerea, agente causal da podridão cinzenta. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigada a todos.